Deus, quando abre uma porta, não há homem quem feche. Se Deus escancarou a sua... No meu caso, eu sou muito grato que Deus arrancou a porta, Deus arrancou a porta. Mas quando Ele abre uma porta, você acredita. Podem colocar o que for para você não passar pela porta. Deus apenas diz: paciência. Podem desviar o rio à vontade, mas mais cedo ou mais tarde ele chega ao mar. Não conheço o rio que não chega ao mar. Dizem, que não sou eu, que tinha um padre bem velhinho e um padre novo. E o padre velhinho disse assim: qual que é o seu sonho? E o padre jovem: é conhecer Roma, a cidade eterna, o Vaticano. Vou te levar. Ah, que lindo! Para que você se ordenou padre? Porque eu quero estar perto de Jesus. Que lindo! Para que você atende os doentes? Porque eu quero ver nos doentes Jesus. Perto do doente, eu me sinto perto de Jesus. Que lindo! Por que você batiza as criancinhas? Porque são puras. E quando eu batizo a criança, eu me sinto perto de Jesus. E isso, estão indo para Roma. Meu filho, no meio do Atlântico, veio um pé de vento e o avião começou a tremer. Nisso o mais idoso pegou o terço tranquilamente, falou assim: toda vez que eu vou acontece, mas essa vez está mais forte. Aí o padre mais novo, nunca tinha voado de avião, já falou: ai meu Deus. Aí o piloto, senhores passageiros, favor colocar o cinto e não andar pela aeronave. Estamos passando por uma pequena turbulência. Pip. Aí o mais novo: ai, o que está acontecendo? Não sei, eu sei que o negócio está aumentando. Eu sei que o negócio está... Aí caíram as máscaras. Aí o mais novo falou assim: ai meu Deus, primeira vez já dá uma tragédia dessa. Aí o padre mais velho falou assim: eu acho que o seu sonho vai se realizar. Não. Eu acho que nós estamos indo para perto de Jesus. Aí o mais novo falou assim: pelo amor de Deus, não fala uma desgraça dessa não. Meu irmão, é uma história, É uma história. Mas brincadeira à parte. E não era eu, Não era eu, Olha, eu estou contando isso porque pode ter a fé que tiver, todos nós temos uma interrogação quando alguém fala assim: um dia você vai morrer. Na cabeça da gente não cabe a ideia de que um dia nós vamos morrer, porque a gente vê muitos outros, mas a gente não pensa que um dia ela vai também. Pss, pss. Aí não adianta, não, eu quero que você me ajude a carregar. Meus irmãos, até os padres, na hora que a morte bate para nos chamar, o coração ele treme, porque o medo do desconhecido. Jesus foi muito esperto. Ele falou que existia uma vida eterna. Ele nos incentivou a ser santos para irmos para lá. Ele disse que quando estivesse lá ele voltaria, mas ele não falou como. Eu sei que existe, mas como existe, eu não sei. Padre Christian, o que acontece quando a gente fecha os olhos? Eu não sei. O que acontece quando a gente está no último suspiro? Eu não sei. E vou te falar uma verdade: quem falar que sabe, está mentindo. Ninguém sabe. Por isso que nós temos que agarrar na fé. A pessoa que tem fé, ela vê a morte de uma outra maneira. Pergunte para quem está do seu lado: você é uma pessoa de fé? A sua fé opera milagre? A sua fé vence batalha? Olha para cá. Não vou contar nem quanto, nem quem, nem onde, mas eu vou contar. Vocês não sabem quantas vezes me olharam de cima e embaixo. E muitos diziam: é um menino. Mas Deus estava abençoando. Sempre tive fé, e pela fé nós vencemos. Nunca tive capacete,
nunca fui treinado muito para batalha, muitos nem acreditavam que eu fosse conseguir carregar uma espada, e apesar de não ter nada disso, Deus tem feito maravilhas em mim, Deus tem feito maravilhas através de mim, Deus tem feito maravilhas apesar de mim. Não que eu seja uma exceção, mas uma coisa eu falo com tranquilidade que eu tenho: eu me considero um homem de fé. E se você for também um homem de fé e uma mulher de fé, você vai enfrentar os gigantes que estão no mundo e Deus lutará a seu favor. Meu irmão, está em Apocalipse, Deus quando abre uma porta, não há homem quem feche. Se Deus escancarou a sua... No meu caso, eu sou muito grato que Deus arrancou a porta. Deus arrancou a porta. Mas quando Ele abre uma porta, você acredita. Podem colocar o que for para você não passar pela porta. Deus apenas diz: paciência. Podem desviar o rio à vontade, mas mais cedo ou mais tarde ele chega ao mar. Não conheço o rio que não chega ao mar. Pode fazer represa, pode pegar a sua água, ele tem um meio de chegar no alvo. Deus tem um caminho para você, e se você não for fiel a ele, você vai se perder. Ninguém te despreze por seres jovem, mas torna-te exemplo para os outros. 1 Timóteo 2:22. Ninguém despreze os jovens que aqui estão. Você pode ser padrão de conduta para os outros. Deus não nos mede pela idade, Deus nos mede pela conduta. Deus nos mede pela fé. Nós não temos valor para Deus pelos anos vividos, mas pela intensidade da nossa vida. 1 João 2,14. Jovens, eu lhes escrevi porque são fortes. Vocês são fortes. Quem é jovem, repita: eu sou forte. Jovem de todas as idades: eu sou forte. Não porque eu tenho músculo, não porque eu fui treinado, mas porque eu tenho fé. E é pela fé que eu vou vencer. Amém? Diga com firmeza para quem está do teu lado: a tua vitória só virá pela fé. Fale isso aí. Só pela fé. Você entendeu ou não? Cutuca a pessoa e fala: você entendeu? Olha, a sua vitória não virá quando começar a namorar, não virá quando ganhar prêmio, não virá quando você melhorar de saúde. A sua vitória virá quando a sua fé for uma fé ativa. O que é uma fé ativa? É uma fé que faz. Qual que é o slogan da CEMIG? O desafio é a nossa energia. O cristão, ele funciona assim: o desafio é que me dá força para vencer, força para lutar. O desafio é a minha energia. A fé é que me move. O Senhor chamou jovens para serem fortes em tempos difíceis. O Senhor é o meu pastor e nada. Tem jovens que não rezam assim: a internet, nada me falta. O celular está comigo, nada me falta. A televisão está no meu quarto, nada me falta. A segurança de muitos jovens é aquilo que não dá segurança. O cartão de crédito é o meu pastor, nada me falta. Você já ouviu um comercial assim? Tem coisas que o dinheiro não compra, para o resto tem o cartão Mastercard. Já escutaram essa? O problema é que Deus diz para você não se preocupar com o resto, mas para você investir a sua vida naquilo que o dinheiro não compra. A sociedade quer que você se preocupe com aquilo que o dinheiro compra. Por isso que é celular, é televisão, é net, é roupa, e vamos comprar, e trocar carro, e tudo é consumismo. Porque falta-nos o olhar de Deus
para a nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, que você não possa ter nada. Isso nos rodeia para facilitar a nossa vida, mas não é o fundamento da nossa vida. Não importa, hoje em dia muitos dizem isso: padre, não importa se é certo ou se é errado, importa que eu seja feliz. Essa felicidade tem que ser conjugada com a cruz de Cristo. Me faz feliz? Mas o Senhor aprova? É bênção do Senhor para mim? É desejo do Senhor para mim? Porque tristeza com Deus é plantação de felicidade. Você está plantando entre lágrimas, colherá com alegria. Felicidade sem Deus é ilusão. Amanhã é sofrimento. Os jovens não podem trocar a felicidade de Deus pelo prazer do mundo. E eu já disse e repito sem vergonha: o pecado é bom, e principalmente os pecados de jovens. Aí que põe bom nisso. O problema não é o pecado, o problema é a consequência do pecado. Na hora até que é muito bom, mas depois o mal começa a cobrar. Você fez, agora virão as consequências. Salmo 110, versículo 3 diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os jovens. Salmo 110, versículo 3. Deus olha para os jovens com esperança. Deus olha com os jovens com um olhar promissor. Você pode mais. Você pode? Eu posso? Fui pesquisar as qualidades de quem é jovem. Aí eu cheguei à conclusão que eu estou bem jovem ainda. Quais são as qualidades de jovem? Eu falo, vocês repetem: força, energia, vigor, trabalho, vida, disposição, aventura, rapidez, inteligência, alegria e coragem. Jovem não é assim? É por isso que o pai fica segurando, puxando, que ele quer fazer tudo. Não machuco, não, comigo não acontece. Porque é a fase do novo, é a fase da juventude. Se você tem tanta energia assim, você tem que canalizar a sua energia. Me entenda bem. Você tem no seu sítio uma mina de água. Tem alguém no nosso meio que tem sítio, que passa com córrego lá, mina? Levanta o dedo. É para não deixar eu mentir, certo? Se você não canalizar aquela água será o quê? Desperdiçada. Deixa ela embora, ela vai passando, não muda. Se você canaliza aquela água, você tem água para tomar banho, você tem água para cozinhar, você tem água para plantação, você tem água para os animais. Você usufrui o máximo que aquela nascente pode te dar. O jovem, ele é uma nascente de emoções, uma nascente de força, canaliza isso. Só que tem um problema. Deus vai falar para você: canaliza a tua força para a conversão, para que você se torne melhor. O mundo vai dizer: canalize a sua força para a perversão. Por isso que tem muito jovem que poderia ter uma vida inteira de bênção, mas ele canalizou para as drogas. Vai acabando com a saúde, vai acabando com a família. Sabe qual que é o pior que as drogas acabam? Vocês não sabem ainda não. É o nome. A pessoa, quando perde o nome, ela pode até mudar de vida, ela não será acreditada mais. A droga, ela tira isso, e a pessoa fica cega. Ela acha que ninguém sabe, só ela sabe. Outro problema que tem tirado muito a juventude: a bebida. Bebem achando que o mundo vai acabar. Aí bebem, passa mal e cai. Bebe, passa mal e cai. Aí ele começa, ele não consegue parar. Aí não arruma trabalho, não consegue estudar, não consegue se casar, não consegue nada, por causa da
bebida. Eu não vou pedir para levantar as mãos, mas tem muitas mulheres que sofrem no casamento por causa da bebida do marido. A bebida é uma tragédia. Canalizou energia para a perversão e não para Deus. Outros canalizam para a pornografia, sites pornóticos. Ele tem um relacionamento com alguém, ele já está pensando em levar a pessoa para a cama. Ele não consegue ter um relacionamento de amizade, um relacionamento de troca, um relacionamento afetivo. Ele só consegue ter um relacionamento sexual. Ele não consegue ver alguém e pensar que pode ser meu amigo. Ele já quer transar com a pessoa. E isso tudo é a energia do jovem, mas está sendo canalizada para ruim. Tem muita gente que canaliza para o lado bom, prática de esporte, academia, caminhada, corrida, natação, estudo, namoro sadio, investir a sua energia na obra de Deus. Tudo é questão de onde eu quero canalizar a minha energia. Vocês lembram? Hoje em dia não é muito simples. Tem aquele, chama ok-tok, aqueles radinhos. Tem ok-tok hoje. Vocês lembram um tempo atrás, quando não tinha ok-tok, e que eles iam reformar ou fazer alguma mexida nessas rodovias BR, que eles fechavam um lado, aí os carros passavam de um lado, depois fechava aqui e abria lá. Como que o rapaz de cá sabia que podia liberar para os tilavinhos se não tinha ok-tok? Era um toquinho vermelho, era um pauzinho. Eles pegavam um toco, pintavam ele de vermelho. Hora que passava o último carro, ele colocava pare e falava entrega para mim. Aí ele ia dirigir, chegava, entregava o toquinho. Quando entregava o toquinho, ele siga, e os carros iam. Tinha gente que a gente não sabe por que levava o toquinho embora. Os carros passavam, o cara com o raio do toco passou e foi embora. E o rapaz aqui, ó, e não via nada. Aí, coitado, até que o outro aparecia lá na frente, todo suado. Oh, libera aí, cadê o toque? Eu tô aqui, eu já mandei. Oh, meu Deus. Tinha gente que fazia de sacanagem mesmo, de maldade. Vocês lembram disso? Eu já peguei 2 vezes uns toquinhos. A gente passa, entrega assim, toma, muito obrigado, tadinho. Pessoal, amigo, tem que ajudar. Agora eu tenho uma pergunta. Quem passou nessa reforma e pegou esse toquinho e levou o toquinho para casa, ele quer fazer o que com esse toco? Eu quero que alguém me responda o que ele vai fazer com esse toquinho. Gente, ele não vai fazer absolutamente nada. Foi uma brincadeira de mau gosto, é uma coisa inútil. Eu contei esse caso, sabe por quê? Porque o toquinho é um sinal. É um sinal de que eu sou o último e que pode liberar, porque esse aqui será o primeiro. O mundo de hoje não quer que você assuma que em certos lugares tem que ser o último ou ser o primeiro. E o mundo de hoje te oferece muito toquinho, e você vai pegando toquinho todo mundo. A hora que chega o fim da sua vida, você vê que a sua vida foi feita só de toquinho, e você se pergunta, qual a utilidade disso? A pergunta é uma só: jovem, por que você faz aquilo que faz? Qual é a sua motivação? Por que reter para você aquilo que não faz a mínima diferença na sua vida? Para que colocar aquele toquinho dentro do carro? Para que colocar na sua vida tantas coisas que não te acrescentam nada? E a pessoa vai enchendo a vida de toquinho e coloca toquinho nisso. Hoje em dia a sociedade está de toquinho. Eles querem que você adquira coisas que você não precisa, mas eles colocam na cabeça de que você precisa. O que dá sentido à sua vida? Você já teve anemia? Quem já teve anemia? Como que cura anemia? Primeiro é comendo bem. Quem tem anemia é porque come mal. Então coma bem. Fígado quase cru. Bate com beterraba. Bate
com suco de couve, espinafre, e bebe aquilo em jejum. Uma benção. Quem tem anemia espiritual, anemia não fica fraco? Tem gente que está fraco na fé. Então tem uma vitamina para você tomar que eu inventei. É BMO. Padre, eu tenho uma anemia espiritual. Eu já tomo um comprimido, está aqui. BMO. O que é BMO? Bíblia, missa, oração. BMO. Se você está fraco espiritualmente, leia a Bíblia, vá à missa e reza que você cura a anemia espiritual. Para você ser forte como Golias, como Davi. Davi, ele se tornou forte em Deus. A vitamina dele era a amizade com o Senhor. Viver a juventude para a glória de Deus. Repita, viver. Finalizo com um caso. Aí nós vamos rezar um pouquinho. Tinha um homem coveiro que foi fazer uma cova. Ó querida, ó querida, ó querida Clementina. E ele estava tão animado, coveiro novo, animado. E ele foi cavando. E ele desceu para a cova. A hora que ele estava lá embaixo, ele tentou subir e não conseguiu mais. Oh meu Deus, eu estou preso. Meu Deus, me tira, socorro. Quem vai entrar no cemitério para curtir uma voz de dentro de um túmulo? Socorro. Você vai? Socorro, me tira, eu estou aqui embaixo. Opa, aí que o povo correu mesmo. Aí ele foi e deitou e ficou olhando as estrelas. Falou assim, não, e foi anoitecendo, um frio. E ele encolhido, falou, meu Deus, quem vai me tirar? Aí ele escutou uns passos. Ele falou assim, quem será? Aí ele ficou olhando, aí apareceu um rosto assim, ó. Graças a Deus! Oh, me ajuda a sair daqui! Me tira daqui que eu estou morrendo de frio. É claro que você está com frio. Os maldosos tiraram toda a terra de cima de você. Não preocupa que eu vou julgar tudo. Eu queria dar só um conselho para os jovens. Essa história é para você não esquecer. Amanhã essa história espalha em Divinópolis, né? Mas é só para você guardar o sentido. Cuidado para quem você pede ajuda quando você estiver no fundo do buraco. Se você pede ajuda a alguém que está pior do que você, ele não tem condições de ajudar você. Procure ajuda naqueles que são homens e mulheres de Deus. Tem muito jovem que caiu no buraco da droga, mas ele pede ajuda aos colegas que usam droga. Tem gente que está no buraco do álcool, ele pede ajuda aos colegas de bar. Tem gente que está no adultério, ele pede ajuda a maridos adúlteros. Então peça ajuda a pessoas que sejam amigas de Deus. Ajuda errada, conselhos equivocados e empurrãozinho ao contrário acontece quando quem está precisando de ajuda quer ajudar. Repita comigo: preciso estar cheio de Deus para falar de Deus. Preciso ser de Deus para testemunhar a Deus. Preciso ser vencedor em Deus para vencer o mundo. Não esqueçam a história do coveiro, que é fantástica. Conta-se que numa cidade do interior, não se sabe como, mas o leão fugiu do circo. E foi anunciado, olha gente, cuidado que o leão fugiu do circo. Mas não fiquem preocupados, ele é manso. Até hoje ele nunca comeu ninguém. E isso não acalmou a população. O pessoal ficou desesperado. Um homem que dava assim de mais corajoso, não, esse leão deve ter fugido para a mata.
Ele nunca que fugiu aqui para o centro. Eu vou lá no boteco tomar minha birita. Olha que ele está passando no meio da praça, uma praça grande, uma praça com algumas árvores. Ele vê um animal grande, com juba farta, com as unhas afiadas, com os dentes para fora, e ele ouve o característico rugido. Aquele homem fica desesperado. Ele corre para um lado, joga pau, joga pedra, sobe na árvore, começa a chorar, começa a correr. Me arruma uma cadeira, gente, me arruma um revólver, socorro, aquele escândalo. Nisso aparece quem? O domador. O domador, com toda a sua calma, com um chicote nas mãos, ele nem dá a chicotada no leão, ele dá a chicotada no chão. No primeiro chicote o leão já abre o olho. Ele aponta a jaula, levanta a vara para o leão como hipnotizado, olha para o domador vai andando na frente e o leão atrás. A hora que chega perto da jaula, ele dá o segundo chicote. O leão abre mais o olho, ele aponta a jaula. O leão, como um gato, vai andando, entra na jaula, ele fecha a grade. Nisso o homem desce e falou: olha, se você não aparece, eu não sei o que eu tinha feito com esse animal. Ainda bem que você chegou a tempo. Aí o domador: eu vi a sua calma perante o leão. Aí o homem, todo desconcertado, no ouvido do domador, ele disse: como que você consegue manter a calma perante um animal deste tamanho? E o domador só disse: é questão de estar preparado, é treino. Eu sou o domador há anos, eu nasci no circo, e você não estava preparado para enfrentar o leão. Volta o domador com o leão, e o homem, depois dessa, teve que procurar um banheiro, porque me contaram que o óleo desceu, aquele óleo grosso. Aí o homem teve que procurar um banheiro. Meu irmão, o exemplo é até bobo, mas é para você entender aonde eu quero chegar. Por que que um homem reagiu de maneira diferente do outro? O problema era o mesmo. Havia um leão no meio da praça. Por que que o primeiro se desesperou e ele viu que ele era impotente perante o leão? E o segundo, ao invés de ser dominado pelo leão, ele domina o leão. Qual é a diferença dos dois? O treino. Um era capacitado, o outro não estava capacitado. Note que aparecem problemas semelhantes na vida de pessoas diferentes. Eu atendo muita gente que cada uma traz um problema. A maioria, claro que há aquelas variáveis, mas o problema é o mesmo. Há pessoas que superam o problema. Outras vêm com o mesmo problema e esse problema está arrebentando com ela e com toda a família. Qual é a diferença? Preparação, capacitação, determinação. Uma se preparou para as intempéries da vida, a outra não. Problema todo mundo tem. Nós tivemos, nós temos e nós teremos. Problema faz parte da vida. Desafio faz parte da existência. A questão esta noite, eu não quero ensinar você a não ter problema. Eu queria ter a receita para ensinar. Todos nós temos. Resolve um, aparece outro. Já que eu não posso mudar isso, eu posso me treinar para que aquele problema que parece um leão, ele não me domine, mas eu esteja capacitado para dominá-lo e colocar o problema no seu devido lugar. Para nos guiar nessa reflexão, vamos à Bíblia. Sem Bíblia, nós não caminhamos muito longe, não. Vamos aí para o texto que eu citei, o capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Aqui fala de Josafá. Josafá era rei de Israel, um rei temente a Deus, um rei que se preparou para ser rei. Um dia eu estava comentando com um empresário, depois de uma palestra do projeto na empresa dele sobre sucesso e busca de realização profissional. Ele me falava assim: padre, até para ser rico a gente tem que estar preparado. Interessante isso. Tem gente que acha que não, me dá dinheiro aí que você vai ver. Se a pessoa não está preparada para ter,
ela recebe muito, mas o ralo leva tudo. O que vem fácil, vai fácil, porque as pessoas não estão preparadas. Josafá era rei, mas ele se preparou em Deus. A pergunta que eu faço para você que me acompanha: você está se preparando para quando os seus problemas vierem? Eu não estou aqui falando para você ser uma pessoa histérica. Ah, padre, eu já tomo remédio para a doença não vir. Eu, quando vejo que vai chover, eu nem lavo a roupa. Talvez nem chove, mas pelo menos eu não. Isso a pessoa está doente. Eu estou aqui falando de pessoas que se preparam para viver a sua vida, seja na fartura ou na penúria, em Deus, porque os problemas podem vir. E aqui hoje eu vou dar um cutucão. Para com essa fala de pessoa que não tem fé. Ai, é porque comigo? Não tem essa frase? Ai, porque eu devolvo a frase: por que não com você? E por que não você? E por que não comigo? Nós, irmãos, somos todos iguais. Os problemas podem aparecer na nossa vida. O que determina o sucesso ou o fracasso não é o problema, é a sua preparação. Quando eu estive em Portugal, lá em Fátima, havia um grande rebanho de ovelhas perto lá do santuário onde apareceu Nossa Senhora, acima daquela zinheira, né? Fica atrás do santuário. Mas tinha ovelha adoitada. Eu fiquei doido. Nunca tinha visto ovelha ao vivo na minha vida. É igual o mineirinho que vai na praia a primeira vez. Não fala que não é, não, que é. Tem gente que despista. Não, padre, eu sou elegante. Meu filho, quem não foi ao mar a primeira vez que vai, você pode despistar, mas todo mundo faz assim, ó. Ou não faz? Marinheiro de primeira viagem. Deixa eu ver se é salgado mesmo, como todo mundo fala. Eu fui lá para ver as ovelhas. E vendo as ovelhas, o pessoal foi andando uns, outros foram ficando para trás. Nisso apareceu uma rapariga, que é uma moça. Assim, lá é moça. Ela, mais jovem, de os seus 14 anos, carregando uma ovelha enorme. Eu pensei, eu não dou conta de carregar uma ovelha desse tamanho. E ela carregando a ovelha, a gente viu que estava pesado, tirou de um redil, levou para o outro, soltou a ovelha, ela saiu toda feliz. E alguém perguntou: como que você é uma moça tão frágil, tão magra, você está a conta de carregar uma ovelha deste tamanho? Ela respondeu: ora pois, quando comecei a carregar, ainda era pequenininha, era pequitita. Quando comecei a carregar, era petitita. Ou seja, ela começou a carregar a ovelha, ela não era daquele tamanho não. Ela começou a carregar de pequenininho. À medida que a ovelha foi crescendo, os seus braços foram acostumando com o peso. Ora pois, se você começa a enfrentar os problemas pequenos com determinação, seriedade, você está treinando para quando os problemas vierem grandes, você vai ter resistência. É por isso que eu prego muitas vezes contra, e muitos não me entendem, o papai e a mamãe que faz tudo para o filho, ao invés de ajudar, atrapalha. Porque quando ele fica adulto, ele não dá conta de carregar problema, porque não acostumou de cedo a se responsabilizar pela própria vida. São coisas pequenas, são pequenas coisas que vai nos treinando. Josafá, ele acostumou de cedo a lidar com problemas. E aqui no capítulo 20, ele não enfrenta mas 3 problemas. E não é um de cada vez não, são os 3 de uma vez só. Qual é o problema de Josafá? Leio no versículo 1. Os Moabitas e os Amonitas, acompanhados dos Maonitas, fizeram guerra contra Josafá. Resumindo a história, não era um exército, não era um povo, eram 3 exércitos e eram 3 povos, 3 contra 1.
Eu nunca fui de brigar na escola, não. Nunca, eu fui mais quieto. Já contei para vocês um pouco das minhas peripécias, né? Eu era pintão. Eu era muito arteiro. Mas eu nunca fui sem educação. E eu nunca fui de ficar brigando, não. Porque a escola tem isso. Na minha época, acabava a aula, tinha aquele grupinho lá. Tá no olho! Tá no olho! E ficava empurrando os outros. Eles não queriam brigar, mas tinha a turma do... né? Falou da sua mãe. Falou da sua irmã. Aí tinha que dar aquela briga, né? Mas eu lembro disso. Quando um ia bater no outro, e o fraco tinha alguns companheiros, apareciam mais. Aí o pessoal, não. Aí não dá. Como que 3 vai bater em 1? Isso aí é maldade. Isso é deslealdade, é errado. Vocês já escutaram esse caso? Na minha escola tinha muito disso. 3 contra 1. Perde. Josafá se viu na mesma situação. Ele sabia que ele não tinha força para guerrear contra 3 exércitos. Primeiro ponto para você que tem problema: vencer o problema. Preste atenção. Josafá procurou conhecer quem o iria atacar. A Bíblia não me diz, depois disso, 3 exércitos atacaram Josafá. Não. A Bíblia não diz 3 povos. A Bíblia diz moabitas, amonitas e maonitas. Nominal. Significa o quê? Que Josafá sabia claramente qual era o seu problema. Primeira coisa para vencer o problema: conhecer o problema. Não minimizar, não maximizar, mas ter uma visão realista do problema. Quando você está dentro do problema, ele parece maior. Quando você está fora do problema, ele parece menor. Por isso que tem gente que sabe a solução do problema para todo mundo, mas ele não consegue resolver os seus próprios. Porque quando se está dentro, é grande. Quando se está longe, é pequeno. Quer um exemplo? Chega no pé, perto de um prédio, chega na base do prédio e faz assim, ó. O prédio parece enorme, mas quando você está passando na rodovia, de longe, você olha o prédio de longe e parece o quê? Amém? Quem está muito perto do problema, aumenta o problema demais. Então a primeira coisa é você se distanciar, para ver o problema do tamanho que ele é. Josafá fez isso. Segundo, não tenha medo de sentir medo. A coisa mais comum é isso. Você tem um problema, você se sente preocupado, incomodado, tem medo. Claro, a pessoa faz um exame, padre, me dá uma bênção aqui. Um médico falou que pode ser uma coisa grave. Eu ficaria assustado se você chegasse perto de mim: padre, dá uma bênção aqui. Que alegria é essa? Não, porque eu fiz um exame ali, é coisa grave, é coisa... Não. Mesmo que você seja uma pessoa de fé, o seu sentimento, ele fica perturbado. Isso é uma coisa normal. O que me diz o versículo 3? Josafá ficou perturbado. Era um homem de Deus, mas mesmo quem tem fé, nós sentimos medo. Eu fico preocupado. Amém? Quem não fica preocupado aí? A gente fica ansioso. Nós temos às vezes maus pressentimentos. Nós nos sentimos pequenos. A gente se sente mal quando tem um problema na vida. Tem gente que não come direito. Tem gente que come tudo que vê. Tem gente que não dorme. Tem gente que dorme o dia inteiro. Tem tudo. Isso é uma coisa aceitável. Josafá se perturbou. Nós também vamos ficar perturbados. Mas não podemos parar aí. Ele dá um passo a mais. Preste atenção. Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. Quando ele viu que o problema dele era maior do que ele, o que ele fez? Eu vou suicidar. Tem gente que fala isso. Eu me mato. Meu namorado me largou, eu me mato. Me mato. Perdi o emprego, me dá um revólver, me mato. Me mato, acabo com isso. Meu irmão,
Leia a história de Josafá, um homem de Deus que tinha um problema maior do que o seu. Quem tem um problema aí maior do que 3 exércitos indo lá na sua casa para te guerrear? Você me fala que problema que é esse? Josafá tinha um problemaço. Primeiro, ele conhece o problema. Segundo, ele toma consciência de que sozinho ele não pode. E ele não tem medo de sentir medo, mas ele não para no medo. Quando o problema é maior do que eu procuro algo que seja maior que o problema. Amém? Repita comigo. Quando o problema é maior do que eu procuro algo que seja maior que o problema. E responda em voz alta: quem é maior que o teu problema? Quem é maior que o teu problema? Aplauda quem acredita nisso. Bem bonito. E diga para quem está do teu lado. Diga para quem está do teu lado: meu irmão, minha irmã, Deus é maior que o seu problema. Acredita nisso. Meus irmãos, quem tem problema e acredita em Deus, reza. Reza. Josafá, maravilhoso. Eu fiquei fã de Josafá. Josafá se coloca na presença de Deus e ele reza. Olha a oração desse homem. Se não devemos imitar. Senhor, Deus de nossos pais. O que é Deus dos nossos pais? Eu não sou o primeiro que estou tendo problema, não. Meus pais tiveram, meus avós tiveram, meus bisavós tiveram. Quem está do meu lado tem, quem está atrás tem, quem está na frente tem, quem está me escutando tem, quem está me assistindo tem. Não sou só eu, não. Eu não sou a última bolacha do pacote, não. Não é o fim do mundo, não. Por isso, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano sobre tudo? Tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Meu irmão, isso é oração para quem tem fé. Mesmo que você vá ao médico e receba um exame, você está com câncer, o seu filho está usando droga, a sua filha caiu na prostituição, o seu marido está traindo você, os seus colegas de trabalho estão tramando contra você, a sua vizinha fez macumba para você. Deus, tendes em vossa mão a força e o poder, e nada pode vos resistir. Maior que a droga que o meu filho usa é o teu poder. Maior do que aquela mulher que quer o meu marido é o teu poder. Maior do que o meu câncer é o teu poder. Maior do que as tristezas que eu enfrento é o teu poder. Repita comigo: meu Deus, tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Eu não sei você, mas quando eu estava preparando a pregação, só de ler esse versículo eu já acalmei um pouco. E aí, meu amigo, minha querida, tudo beleza por aí? Aqui quem fala é o Thiago, sou da equipe de treinamento da Crescendo na Fé. Apresentações à parte. Me diz uma coisa, você já se sentiu meio travado ou travada na vida? Tipo com a sensação de que as coisas não andam, que tem um monte de nãos te impedindo de ser feliz de verdade. Eu sei bem como é. A gente se pega pensando, poxa, quando é que a minha vida vai dar aquela virada de chave? Mas ó, tem uma notícia incrível para você, daquelas de mudar o seu dia e a sua vida. Existe um jeito super prático de dar um restart na sua mente e no seu dia a dia. Chega de complicação, de aulas intermináveis ou de promessas que nunca se cumprem. Trouxe hoje o programa de 21 dias para mudar sua vida. Pensa nele como um tratamento super especial para sua mente e sua rotina. Sabe aquelas cápsulas que a gente toma todo dia para se sentir melhor? Pois é, nosso programa é tipo isso. Durante 21 dias, você recebe uma dose diária de motivação e fé, sabe? É como uma pílula de sabedoria e coragem que você toma logo de manhã. É rapidinho, direto ao ponto,
e foi feito para você sentir a diferença dia a dia. Não é mágica, é método. Você vai notar a sua mente se renovando, ganhando clareza, perdendo o medo e se enchendo de energia para levantar e fazer o que precisa ser feito. É a oportunidade perfeita para você desbloquear sua vida, fortalecer sua fé e finalmente construir aquele futuro abundante que você tanto sonha. Sem rodeios, sem enrolação. Então, que tal começar seu tratamento agora? Com uma condição super especial para todos os integrantes do canal Cristão Blindado, que clicarem no link na descrição. Clique aqui e dê o primeiro passo para uma transformação que dura.